Romanos capítulo 3, apenas os versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, palavra de Deus. Nunca se fez tão necessário, no meu entendimento, e Deus fala isso ao meu coração, pregar sobre graça, porque graça aponta para a salvação. E para experimentar a graça de Deus, ao ponto de se encontrar a salvação que só existe por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, se faz necessário abrir mão do pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. O tempo que se chama hoje é um tempo, em particular, que tem convidado a todos os homens. Isso é um convite, ninguém é obrigado. Isso é um convite. Muitos ficam de zombaria. A palavra de Deus convida a todos a experimentar da graça. E esse convite vem por meio da pessoa do Senhor Jesus. Mas lendo esse texto de Romanos, Romanos é um dos livros em que Paulo fala sobre graça, principalmente de uma vida que deve ser vivida de forma literal, debaixo da graça, e aí de uma forma particular, a partir do capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo vai falar isso de uma forma mais direta, mais incisiva. Mas aqui dentro desses dois versículos que eu li, dentro do capítulo 3 de Romanos, Paulo está mencionando algo sobre o pecado. E aí, refletindo nessa palavra ontem à noite, me veio uma pergunta simples. Qual é a definição de pecado? Qual é a definição que você dá para pecado? Se buscarmos o significado dessa palavra pecado no original, se formos buscar no texto hebraico, nós vamos perceber que pecado significa errar o alvo. Porém, se formos ainda buscar no original, porém no grego, nós vamos perceber que o significado da palavra pecado é sair da rota. E se analisarmos a palavra de Deus como um todo, nós vamos perceber que pecado nada mais é do que desobedecer a pessoa de Deus, não apenas as suas ordens, não apenas a sua palavra, mas desobedecer a própria pessoa de Deus. E quem vive a prática do pecado, por consequência, acaba se tornando escravo do pecado. Porém, a palavra de Deus vai dizer para nós, não apenas nos dizer, mas vai nos mostrar que Deus, através do seu Filho Jesus, nos oferece graça. Graça justificadora, graça redentora, uma graça que é remissora, uma graça que nos traz novamente para a presença de Deus, e principalmente uma graça que nos liberta do poder das garras do pecado. Mas essa graça está em quem? Nós só conseguimos encontrar essa graça por meio da pessoa do Senhor Jesus. E aí Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1, que não existe condenação para aquela que está em Cristo. Então se faz necessário estar na pessoa de Cristo, e que a pessoa de Cristo esteja na sua vida, para que a graça de Deus se manifeste na sua vida também. Não à toa que Paulo, ao escrever os Romanos, Paulo vai falar sobre pecado. Por exemplo, quem trabalha, e todos nós aqui trabalhamos, nós estamos no nosso contexto de trabalho, quem trabalha pelo seu próprio trabalho recebe o seu próprio salário. Com o pecado é a mesma coisa. O pecado ele também trabalha na vida de uma pessoa, porém de uma forma destrutiva, gerando morte. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer isso porque, não à toa, ao escrever os Romanos, lá no capítulo 6, verso 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é o quê? É a morte.
E essa morte não se trata apenas de uma morte espiritual, mas também uma morte física. E Paulo ainda diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram. E a consequência de todos terem pecado é que todos foram retirados da presença de Deus. A palavra destituir significa isso: ser retirado, perder o posto, perder a posição. E por sua própria escolha, porque pecado é uma escolha, o homem acabou sendo privado da presença de Deus. Então se faz necessário reconhecer que somos pecadores, se faz necessário então se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, reconhecendo que tudo aquilo que temos feito não está de acordo com a vontade do Senhor. E Paulo ainda vai dizer que é por meio da justificação de Cristo Jesus, somente pela pessoa de Cristo, que nós podemos novamente estar na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito simples, ela é muito clara para as nossas vidas. Se faz necessário, principalmente no tempo em que estamos vivendo, abandonar as nossas práticas de pecado. E aí, como eu sempre digo, não iremos mais pecar, não porque o pecado ele faz parte da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, mas nós não podemos viver na prática do pecado, fazendo da prática do pecado um sentido da nossa vida. Deus tem te convidado a viver o melhor na presença dEle, mas para que isso aconteça, se faz necessário que você reconheça, eu e você, todos nós, precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Reconheça o seu pecado, peça perdão a Deus, abandone a prática do pecado que está na sua vida hoje, que tem te impedido de viver o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.